Em 1896, Charles Sheldon, ele publicou em seus passos o que Jesus faria em seu lugar. E aí surgiu nos Estados Unidos um movimento chamado O que Jesus faria, né? E se estendeu por todo o mundo. Esse livro virou um best-seller. E se a gente parar para pensar nessa frase, é muito interessante, porque pense se a sua vida toda fosse baseada em o que Jesus faria. O que Jesus faria se você brigasse com os seus pais? O que Jesus faria se desentendesse na fila de um banco? O que Jesus faria no seu lugar? E vale a pena a reflexão. A palavra diz que Jesus, ele é manso e ele é humilde. Então ele sabe ser manso, ele sabe ser humilde de coração. Ele é a verdadeira humildade, ele é o verdadeiro amor. Então, tente ser gracioso com as pessoas, tente ser manso, tente ser humilde. Não queira se colocar acima de ninguém. Jesus não saía por aí falando que ele era isso, que ele era aquilo. Ele não precisava provar nada a ninguém. Ele simplesmente sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele não precisava provar isso, porque ele simplesmente sabia que ele era. Não existe nada maior do que ser Filho de Deus, coisa que eu e você somos também. Não tinha cargo maior que Jesus pudesse ter do que ser um Filho de Deus, assim como não tem cargo maior do que ser um Filho de Deus. Abraham Lincoln tem a seguinte frase, ele fala: ser presidente dos Estados Unidos, na verdade, me rebaixa, porque eu sou mesmo um filho de Deus. Então, até mesmo o cargo de presidência de algum lugar não é nada comparado a ser filho de Deus. Tenha isso na sua mente. Não precisa de soberba, não precisa querer ser melhor do que ninguém, não precisa de status, não precisa de fama, não precisa de aplausos. Saiba que você já é um filho de Deus e isso te coloca no patamar mais elevado. O que Jesus faria no seu lugar? Jesus, ele ouviria as pessoas. Jesus, ele chora com as pessoas. Então, se você vê alguém sofrendo, por mais que você possa até mesmo ajudar, Jesus, ele era um estraga-velórios. Em qualquer velório que ele ia, ele estragava o velório porque ele ressuscitava o morto. Então, no velório de Lázaro, ele chorou com Maria, ele chorou. E ele estava ali com o coração contrito, chorando, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro. Então, mesmo assim, Jesus chorou. Chore com os que choram, é o que a palavra diz. E se alegre com os que se alegram, é o que a palavra também diz. Então, a gente pode ter esses momentos de entender a tristeza do outro, sofrer junto com a tristeza do outro. Existe uma coisa na nossa sociedade hoje que é meio que um repelente de tristeza, que a gente quer se afastar das pessoas que estão tristes, se afastar de tudo que é triste ou mal ou coisas assim que façam mal à saúde mental e tudo mais. Mas a tristeza, ela é importante. Ela é importante para reconhecer os momentos de felicidade. Como você vai dar valor à felicidade se você não sabe o que é uma tristeza? Somente vivendo uma tristeza que você vai conseguir dar ali o significado a uma determinada felicidade. Então, reflita o que Jesus faria no seu lugar, em seus passos, o que Jesus faria. O que Jesus faria, por exemplo, se ele estivesse na sala de aula de uma faculdade, enquanto várias pessoas estão falando mal de Deus e falando mal da religião e falando mal, enfim, contra ali aos valores cristãos, valores bíblicos, valores da família. O que Jesus faria? Jesus fez, ele enquanto as pessoas enquanto as pessoas vendiam coisas no templo do Senhor, ou seja, quando as pessoas profanavam o templo do Senhor, era essa a palavra que eu gostaria de usar, profanavam, ele se revoltou, ele quebrou ali as mesas dos cambistas, ele falou que ali era um lugar de hipócritas. Então Jesus, ele fez. Então
na sala de aula, com certeza Jesus ele iria se posicionar falando que concorda com a família, que concorda com a religião, que concorda com o ato de fé das pessoas, que a gente precisa exercer a nossa fé em liberdade e não ser tolhido por ideologias que são contra a nossa fé. Jesus faria isso e ele fez isso, ele sempre se manifestou. Então não fique calado quando alguém fala mal da sua fé, não fique calado por medo do que vão pensar, não tenha medo. Quem você precisa que te aplauda no céu é Cristo, é Deus, é dele que você quer ser visto, é dele que você quer receber um elogio. Não é das pessoas daqui que você tem que ficar esperando parabéns, é de Cristo que você quer receber esse verdadeiro elogio. Então, o que Jesus faria se ele fosse você? Pense nisso em cada atitude da sua vida. Quando você for tomar alguma decisão, o que Jesus faria? Quando você for responder a alguém, quando você se vir em uma situação de confronto, uma situação difícil, uma situação tensa, o que Jesus faria no seu lugar? E óbvio, você só vai conseguir saber o que Jesus faria se você conhecer a Jesus. Então, qual é a maneira de você conhecer Jesus? É lendo sua Bíblia todos os dias, para você entender quais são as reações de Jesus. E é orando, é tendo ali comunhão com Ele. Então, orando, lendo a sua Bíblia, jejuando, são as disciplinas espirituais aí para você conhecer verdadeiramente Jesus e se tornar mais parecido com Cristo. É o que a gente deseja aqui para você. Então, pense, o que Jesus faria se ele fosse você? Reflita sobre essa frase e não esquece seu like aqui, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas com esse vídeo, que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas, e compartilhe esse vídeo com a sua EBD, com os seus amigos, com quem você quiser, e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos e ficar aqui por dentro de tudo. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.